Você já parou para pensar por que parece que a geração atual tá tão distante de Deus? Parece que os jovens só querem viver para eles mesmos, não frequentam mais as igrejas, não buscam mais a Deus. E não só os jovens, mas os adultos também, que têm o papel de instruir os jovens na caminhada, mas parece que isso não acontece nessa geração. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre esse distanciamento. O que tem levado tanta gente a se afastar da fé, como isso afeta a nossa vida e o que a gente pode fazer para voltar a sentir a presença de Deus de forma real na nossa vida. Então, se você já sentiu esse vazio ou tem visto isso acontecer ao seu redor, fica comigo até o fim porque esse vídeo vai abrir os seus olhos. Então, se você quer assistir mais conteúdo bíblico e melhorar o seu relacionamento com Deus, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, e sem mais enrolação. Se a gente parar para olhar ao redor, vai perceber uma coisa muito preocupante. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação sobre Deus e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão distante dele. Parece contraditório, mas faz sentido quando olhamos para a forma como vivemos hoje. Vivemos numa era de distrações. O celular vibra o tempo todo, redes sociais disputam nossa atenção e é como se a gente estivesse sempre correndo, mas sem saber para onde. Jesus já tinha alertado sobre isso quando disse: "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." E é exatamente isso. Nosso coração está preso em tantas outras coisas, likes, status, trabalho, dinheiro, que sobra pouco espaço para Deus. E um dos motivos desse distanciamento é o relativismo que domina a cultura. Hoje tudo é questionado, tudo é verdade relativa. Muita gente passou a enxergar Deus como apenas mais uma opção entre tantas, em vez de reconhecê-lo como o centro de tudo. Paulo já falava disso quando escreveu: "Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo uma coceira nos ouvidos." Parece que Paulo estava escrevendo exatamente para o que a gente vive hoje. E além disso, muitos se afastam por causa das feridas da vida. Sofrimentos, decepções e até más experiências dentro da igreja fazem as pessoas pensarem que Deus as abandonou. Mas Jesus deixou claro: "No mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo, eu venci o mundo." A dor não significa ausência de Deus, mas nem sempre aprendemos isso cedo, e é por isso que muitos desistem da fé. Também a gente não pode ignorar o papel do pecado que se tornou normalizado. Coisas que antes a gente reconhecia como erradas, hoje são vistas como apenas escolhas pessoais. Mas a Bíblia nos lembra: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento não acontece de uma hora para outra. É aos poucos, quase imperceptível. E também existe algo que quase ninguém gosta de admitir: o comodismo espiritual. É muito mais fácil rolar o feed do Instagram do que abrir a Bíblia. É mais confortável maratonar uma série do que separar tempo para orar. Só que esse afastamento silencioso vai roubando a nossa sensibilidade para as coisas de Deus. No fundo, tudo isso nos mostra que o problema não está em Deus se afastando de nós, mas em nós, que pouco a pouco estamos nos distraindo, nos machucando e escolhendo outras prioridades. Mas diante disso você se pergunta: tá, mas como esse distanciamento de Deus afeta a vida das pessoas? Bom, quando nós nos afastamos de Deus, uma coisa muito importante muda dentro de nós e aos poucos também fora de nós. Não é só uma questão de fé, é uma questão de vida. A Bíblia é clara quando diz: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." Um galho desligado da videira pode até continuar verde por um tempo, mas logo seca. E é exatamente isso que acontece quando a gente vive desconectado de Deus. Primeiro vem o vazio interior. As coisas que antes pareciam satisfazer já não preenchem mais. É aquela sensação de que falta algo, mesmo quando tudo, entre aspas, vai bem. Salomão descreveu isso perfeitamente. Pus no coração do homem o anseio pela eternidade. Em outras palavras, existe em nós uma saudade do céu, e quanto mais a gente tenta ignorar, mais a gente sente que algo está errado. Depois, esse vazio começa a se refletir nas nossas emoções e decisões. Quando Deus não é o nosso norte, a gente se perde no meio do caminho. É como se a bússola da nossa vida ficasse girando sem parar. Isaías já disse pra gente: "Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade."
Sem a referência de Deus, tudo vira relativo e a gente acaba trocando valores, justificando o que antes a gente sabia ser errado e negligenciando o que é certo. A consequência disso é um coração cada vez mais frio e indiferente. E esse esfriamento não acontece do dia para a noite. Ele é sutil. Primeiro a gente deixa de orar, depois deixa de buscar a palavra, depois de nos reunir com os outros cristãos. E de repente a fé que antes era viva vira só uma lembrança. Outra coisa que é comum é que surja uma sensação de peso e cansaço. Viver longe de Deus é tentar carregar uma vida sozinho, e ela é pesada. Jesus sabia disso quando disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Sem esse descanso, a gente vai acumulando ansiedade, frustração, comparações e uma busca sem fim por aprovação. E talvez a consequência mais perigosa seja a perda de propósito. Quando Deus não é o centro, tudo parece não ter sentido. A gente trabalha, estuda, conquista as coisas, mas no fundo parece que a gente está só rodando em círculos. Paulo disse, em Atos 17:28, "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele até a existência perde o brilho." Por fim, essa distância não é só um detalhe. Ela afeta quem a gente é, o que sentimos e para onde vamos. Ela nos deixa mais vulneráveis a tudo que o mundo oferece, porque a gente fica faminto, e quem tá com fome come qualquer coisa. Mas o problema é que qualquer coisa nunca vai satisfazer o que só Deus pode preencher. No fundo, essa sensação de desconexão é um alerta. É como uma luz piscando no painel do carro dizendo: "Volte para a fonte." Deus não se afasta da gente. Somos nós que aos poucos vamos nos distanciando. Mas o bom é que sempre existe um caminho de volta. A boa notícia é que não importa o quão longe você tenha ido, sempre existe um caminho de volta para Deus. E o mais incrível é que esse caminho não começa com esforço humano, mas com um convite divino. Deus nunca desistiu de você. Ele mesmo disse: "Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí." Ou seja, antes mesmo de você pensar em voltar, Deus já estava te chamando. Mas agora você se pergunta, como fazer isso na prática? Como voltar a Deus no dia a dia? Primeiro, reconheça onde você está. O primeiro passo é admitir que você está distante. É exatamente o que o filho pródigo fez na parábola de Lucas 15. Ele caiu em si e disse: "Levantar-me-ei, irei ter com meu pai." Essa decisão de reconhecer a própria condição é o início de qualquer restauração. Enquanto a gente nega o afastamento, continuamos perdidos. E o segundo passo é voltar para Deus do jeito que você tá. Muita gente acha que precisa estar melhor para voltar, mas é o contrário. É voltando que você vai ser transformado. Tiago nos convida: "Chegai-vos a Deus, e Ele te chegará a vós." Não espere ser perfeito, porque Deus não está esperando perfeição, e sim arrependimento. E o terceiro passo é reacender o relacionamento. Relacionamento se constrói com tempo, constância e prioridade. Separe momentos para falar com Deus e ouvir a voz dele na palavra. Josué 1:8 nos dá a chave: "Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Não é religiosidade, é relacionamento diário, é intimidade. E o quarto passo é se envolver com pessoas que também buscam a Deus. Com certeza você já ouviu isso muitas vezes e eu vou repetir: você não foi criado para caminhar sozinho. Hebreus 10:25 nos lembra: "Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima." Estar com outras pessoas que têm o mesmo propósito fortalece a sua fé, porque a chama que se mantém perto das outras chamas não se apaga. E o quinto e último passo é praticar a obediência no dia a dia. Voltar para Deus não é só sentir algo no coração, é alinhar a vida com o que Ele diz. Jesus foi direto: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Essa obediência não é um peso, é uma proteção. É Deus nos mostrando o melhor caminho para que a gente não se machuque mais. E por que tudo isso é tão importante? Porque viver na presença de Deus muda tudo. Muda a forma como você lida com os problemas, muda a maneira como você enxerga o mundo. É viver com paz no meio de caos, com propósito no meio do vazio. Isaías 26:3 nos lembra: "Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." Voltar para Deus não é só fazer a coisa certa, é voltar para casa.
voltar para o lugar onde a sua alma finalmente descansa. É reencontrar sentido, esperança e força para enfrentar cada dia. E nunca se esqueça, Deus não está de braços cruzados esperando você chegar. Ele está correndo na sua direção, como o pai da parábola do filho pródigo. Ele quer restaurar, curar e transformar a sua vida. Então, se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que esse vazio que você sente não é coincidência, e sim um sinal. É como se Deus estivesse sussurrando no seu coração: volte para mim. Ele não está apontando o dedo, ele está estendendo a mão. A distância de Deus pode até ter feito se sentir perdido, mas ela não precisa ser o fim da sua história. Jesus deixou bem claro: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está na porta, mas é você quem decide abrir. Voltar para a presença de Deus não é sobre ser religioso, não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre permitir que Deus seja parte do seu dia a dia, das suas escolhas, dos seus sonhos e até das suas dores. É sobre experimentar a paz que o mundo não pode te dar. É descobrir que a vida tem um propósito muito maior do que simplesmente existir. Talvez hoje seja o dia de dar esse passo, de desligar um pouco o barulho, silenciar as distrações e falar com Deus. Mesmo que seja uma simples frase como: Senhor, eu quero voltar. Porque no fim, não existe vida plena longe dele. E quanto mais você voltar, mais cedo você vai experimentar tudo o que ele tem para você. Então, se esse vídeo falou contigo, não deixe essa mensagem passar. Tome uma decisão hoje. Volte para Deus. Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Se você quiser me ajudar, se inscreve e deixa o seu like. E comenta aqui embaixo se você se sente distante de Deus e quer voltar. E se você é uma pessoa que sente que sofre muito, veja esse vídeo sobre por que os filhos de Deus são os que mais sofrem. Porque ele com certeza vai te ajudar na sua caminhada espiritual. Bom, eu espero que você tenha gostado e entendido. E até a próxima.